Boa noite. Olá, seu Miguel, Patrick, boa noite. Alex, da Austrália. Paula, Paula tá em todas. Obrigado, Paula, pela Os presença. alunos da Carla aí chegando. Ó, Marcos Pena. É isso aí, Marquinhos. Seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado. Olá. Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer aos nossos amigos e seguidores do Bruno e Sara Dance Sport Brasil, que estão sempre nos acompanhando. A gente gosta sempre de agradecer, né, a cada semana uma pessoa que é importante para os nossos projetos, né, que nos apoiam. E então, porque senão, né, esse projeto, por exemplo, não seria possível, né, sem várias pessoas. Então, hoje a gente gostaria de agradecer a Márcia Fuji, que faz um trabalho incrível junto a seus alunos no Márcia Fuji Dance Company. Isso aí. E ao nosso parceiro, né? Vamos agradecer também ao nosso parceiro, que é o local que a gente está aqui hoje, para conseguir fazer essa live maravilhosa para vocês. Uma live, assim, muito boa, de alto nível, né? Então, o Savassi Ponte Auditório, né? O seu auditório no coração da Savassi, a gente tem que fazer esse merchan aqui, com certeza. Né? É estrutura completa para lives, como vocês estão vendo aqui na nossa live, tá? Reuniões e mini cursos, tá? Aproveitando que o Patrick tá aí, viu, Patrick? A gente vai fazer, com certeza, a gente vai fazer muito curso de Arthur aqui, né, nesse espaço, tá? E online também, com você em São Paulo, e a gente aqui com os nossos futuros artes de Minas Gerais, com certeza. Gostaríamos também de agradecer o ATM Centro Cultural de Danças, que nos apoia com divulgação na dança esportiva aqui em nossa cidade, em Belo Horizonte. O Diferencial Flat, que está de portas abertas para atendê-los com toda a segurança que o momento exige. Eles estão adotando todas as medidas de segurança e de prevenção. E o William, que entrou aí, já ficou nesse hotel, né? No segundo Sport Minas Show. Isso. Já ia falar Competition Web. Na época que a gente podia se encontrar e se abraçar, o William já ficou nesse hotel. Você lembra, né, William? Era longe, um pouco longe, né, da Cidade Nova, onde que aconteceu o campeonato, mas um espaço maravilhoso na Serra. Uma delícia. Isso. Então, reservas diretamente lá no site deles, tá? www.diferencialflat.com.br, tá? Tem também o telefone 31 3286 6944. E quem participar amanhã da nossa live das lives, a nossa mesa redonda, vai participar de um sorteio de uma diária do Diferencial Flat. Vem com a gente. E aí, ó, o Patrick tá falando que ele ficou mesmo no hotel também. É muito que é bom. muito bom. Café da manhã é especial no quarto, então você não precisa nem sair do seu quarto para tomar o café da manhã. Sua casa vai ficar com ciúme de você. A Elinéia, minha aluna, tá aí hoje, viu, Elinéia? Porque às vezes a gente pega, já tinha começado, a gente não consegue dar o boa noite para vocês, né? Obrigado, Elinéia, pela sua presença. Então, antes de chamar a nossa convidada de hoje, né? Vamos lembrar que amanhã a gente tem a estreia de um novo projeto nosso, que é a Live das Lives, com o sucesso dessa série de lives, né, que a gente faz toda semana na pista com Bruno e Sara. Lançamos esse novo projeto, que vai ter um formato diferente. Então, é uma mesa redonda com 5 convidados, mas que na verdade são mais, né, que são 4 convidados, desculpa. 3 casais, né? E mais uma pessoa, que é a gente não tá passando os merchans aí, Bruno. Tem que ir passando aí. Que a Mônica Maldonado, Miguel Fujita e Márcia Fujita, Manuel Rodrigues e Luiz Helena, Marcos Costa e Larissa Cunha. Não é isso? E a gente vai abordar sobre o ballroom dance, o dance sport e o chaco danço,
E né? seus Que aspectos, né, especiais quem aí. tiver presente vai saber o que é cada um deles, né? Que na verdade é a mesma coisa, mas não vou dar muito spoiler. E cada um dos nossos convidados vai abordar um tema específico. Então tá bem legal, tá? Que mais? Inscrições, ainda dá tempo de fazer sua inscrição. Vai lá depois na bio aqui do Bruno e Sara da Esporte Brasil, A gente vai colocar aqui depois para vocês o... que tá o link, né? Direto na bio já tem lá o link, você já clica e já vai abrir direto lá no formulário para vocês fazerem as inscrições. Os nossos né? convidados da E noite o de aporte amanhã. voluntário, né? Tem um valor de a partir de R$ 5, que a gente parte do valor vai ser para cá com os cursos aqui do espaço que a gente está utilizando, e parte do valor para escola, para o estúdio mais antigo e tradicional em atividade aqui no Brasil, da Márcia Fuji Dance Company. Isso. Tá? O vídeo a gente passa depois? O vídeo já tá pronto? Hã? Já tá aqui? Prontinho pra Que gente pronto, passar? que vídeo. Ah. No final dessa live, bom, se der tempo a gente passa. Senão no inicinho da outra a gente passa. Então estão Ok? todos convidados, por favor, Maricélia, Jardel, que ainda não fizeram inscrição, tá? Por favor, façam sua inscrição. Patrick, faça sua inscrição lá. Agora vamos chamar A nossa convidada Isso. especial Pedro de hoje. Ludic, viu? Para tudo para amanhã, para a live de amanhã. Agora a gente vai convidar a nossa... Isso. Vamos aqui dividir Temos nossa... a honra de receber, para uma noite maravilhosa, nada mais, nada menos que a vice-presidente do Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão. Mas ela vai contar hoje um pouquinho da sua história na dança e o que são as competições do PROAN e o mercado brasileiro. Vamos tentar mais uma vez, Carla. Só um minutinho. Carla Lazázera. Seja bem-vindo à nossa live do Na Pista com Bruno e Sara. Vamos tentar Tá mais saindo. Observa lá. Ah, tá. Carla, observa se a sua câmera está habilitada, o áudio também, nesse celular que você está usando. Não sei se você está usando o mesmo dispositivo que a gente fez O teste na quarta, né? Que a gente fez um teste. Tá aguardando a conexão. Vamos aguardar aí, pessoal. Convida aí os seus amigos para entrar nessa live agora, tá? E encher essa sala aqui junto com a gente. Não é isso mesmo, Paula Silva? Paula Silva Oliveira, gente, ela é sensacional. Carla, que tá aqui para a gente está aguardando. Vamos cancelar, vamos tentar mais uma vez. Você está no mesmo dispositivo que a gente fez na quarta? Aí, conectando. Aê! Desculpa, só um probleminha de conexão. Tranquilo, tranquilo. É para dar mais emoção. Só para dar mais emoção. Então, Carla, Mais emoção. a gente já te apresentou, né? Então você pode ficar à vontade e se apresentar da forma que você achar mais confortável. Oi, pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aqui na pista com o Bruno e Sara e vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Então, vamos começar então, né, com a nossa primeira pergunta para você. Se você aí de casa tiver pergunta para Carla, quiser fazer algum comentário, né, durante a fala dela, por favor, gente, mandem comentários, curtidas, likes e convidem mais pessoas para estar aqui junto com a gente hoje à noite. E se inscreva no canal. Bom, Ativa o sininho. onde você iniciou seus estudos com a dança e quais modalidades você fazia naquela época? Bom, eu sou natural de Salto, uma cidade do interior de São Paulo.
E aqui, no caso, eu estou aqui hoje, por causa da pandemia, eu vim ficar aqui próximo dos meus parentes, né? Da minha família. E aqui eu comecei com jazz, foi a minha primeira modalidade de dança, onde eu estudava no Conservatório Municipal da cidade. Uhum. E além do jazz, quais outras formações você tem em dança? Nós sabemos que você já lecionou dança flamenca. Conta Sim, já lecionei. Antes da dança flamenca, né, eu comecei a fazer aula de jazz. E se hoje eu estou aqui, é graças à minha maravilhosa professora Maria Emília Pacheco, que na época dava aula aqui de jazz em Salto, e que me instruiu sobre a faculdade de dança da Unicamp, sobre a faculdade de dança que tinha lá na Bahia, e me incentivou a seguir a carreira na dança, né? Então, foi maravilhoso ter essa pessoa no meu caminho, porque se não fosse ela, hoje eu talvez não estivesse aqui. Né? Bom, quando eu entrei na Unicamp, eu tive contato com danças brasileiras, dança contemporânea, dança moderna, tive toda a formação, história da dança e tudo mais, toda a formação como bailarina e como professora, que eu sou bacharel e sou licenciada em dança pela Unicamp. E durante a Unicamp, eu também fiz flamenco. Eu tinha um amigo, se chamava Rogério Caseta, que infelizmente não está aqui entre nós mais, mas que me apresentou flamenco. A gente começou a fazer aula juntos, depois nós fundamos os Balaúres Gitanos e começamos a fazer show pelo interior do Brasil. Ai, que que legal. Depois... Oi? Que bacana. Foi bem bacana. Eu gostava muito do flamenco. O flamenco me mexia na alma, assim. Foi uma fase muito boa. Muito boa. E o Balaori, que era? Uma escola, uma Não, companhia? era um grupo. Era um grupo. Éramos eu, ele e algumas outras bailarinas, onde a gente fazia alguns shows por Salto, Itu, Campinas, por aquela região mesmo. Uhum. Ah, sim. E Não essa... ficamos famosos, mas a gente fez alguns shows. E quando você descobriu que seria a dança, né, o seu modo de vida, né, e que você iria trabalhar e viver de dança, né, que é assim que a gente fala aqui no Brasil, né, trabalhar e viver de dança. É verdade. Bom, a dança, quando criança, né, todo mundo que é bailarino, dançarino, já começa, né, desde criança já dá sinais, né, eu assisti aqueles filmes do Fred Astaire, da Cindy Rogers, na sessão da tarde, e ficava dançando na frente da televisão, eu gostava, aquilo para mim era uma diversão, né, quando criança. E aí eu iniciei o jazz lá no Conservatório Municipal quando eu tinha 13 anos. E tendo contato com jazz, com a professora nos instruindo, aos 16 eu já sabia o que eu ia fazer. Eu já tinha certeza que eu ia fazer faculdade de dança, e se não fosse Campinas, eu ia para Salvador, para o terror da minha mãe, que ficava maluca. Ficava maluca pensando, se ela não passar no Unicamp, ela vai para Salvador, meu Deus, né? Enfim, mas aí deu certo, eu passei no Unicamp e aí fiquei lá. Mas acho que, assim, uma coisa muito importante, até para quem está assistindo, que isso tudo só foi possível porque eu tenho uma família maravilhosa, que me apoiou desde o começo, porque é difícil ser artista no Brasil, vocês sabem, vocês vivem da dança, a gente sabe que a gente mata um leão por dia, mas é o preço que a gente faz de fazer, né, de ter a profissão que você realmente quer, né? Tudo tem o seu preço. Então, mas a minha família, minhas irmãs, a Célia, a Silvia, minha mãe, meu cunhado Gilmar, eles me apoiaram muito, meu pai e minha mãe também, claro, me apoiaram muito e me apoiam até hoje, tanto é que eu estou na casa da minha irmã aqui, fazendo a live para vocês, né? E eles estão ali nos bastidores me ouvindo. Que legal. Travou um pouquinho. Aí, voltou. Voltou. Então, assim, tudo foi possível, né, graças à minha família e graças à professora que me orientou nos meus primeiros anos de bailarina aí, na vida. Gratidão que eu tenho por eles, claro. Isso, muito bom. Muito bem. E como que foram suas primeiras
experiências profissionais como bailarina? Bom, antes de tudo, quando eu já era no jazz, né, eu já tinha formado 2 grupos, né? Um era Ser de Luz, quando eu era adolescente, que a gente ganhou uma competição de dança, e eu lembro bem, eu era adolescente, nem inscrevi o grupo, porque eu queria ir para o Play Center e não tinha dinheiro para ir na excursão. Aí eu inscrevi o grupo, a gente ganhou em 3º lugar e eu fui para o Play Center com o dinheiro do prêmio. Mas foi isso aqui em Salto. Depois a gente teve o Odara, que era o grupo das meninas do jazz, que a gente participou de alguns festivais. Dentro da Unicamp, eu trabalhei com as meninas, né, da minha turma, e também com os bailarões gitanos, quando a gente fazia algum show, tinha alguns cachês. Isso foi mais ou menos entre 89, 88, depois de 90 na faculdade, quer dizer, faz um longo tempo aí que eu iniciei, né? Comecei a ser profissional. Bacana a sua história, Carla. Assim, é muito, muito próximo do que a gente também viveu, né? E igual você falou da sua família, sem o apoio da família a gente não consegue seguir nesse caminho. Nossa, E é muito importante, gratidão eterna. incrível. E só um comentário, a Márcia entrou aí, hoje a gente fez o agradecimento à Márcia Fuji, que está aí nos acompanhando. Ai, Márcia. Beijo. Quando que te despertou essa paixão pela dança 2? Conta pra gente como que você teve o primeiro contato e te despertou essa paixão com a dança 2, que eu sei que você já leva isso há bastante tempo também. Então, minha família sempre foi muito dançante, né? Minhas irmãs já participavam, na época delas, era competições de discoteca, em par, tinha campeonato, como é que fala? Eu não lembro mais, maratona dançante, onde elas passavam 24 horas dançando. Então, a parte de dança de salão e de competição fazia parte já desde menina em casa. Meu pai foi meu primeiro professor, porque ele me ensinou a valsa. Eu nunca mais esqueço disso. Meu pai tinha, lógico que ele não tinha nenhuma pretensão de ser um professor de dança, não é isso. Mas ele gostava muito de música clássica e ele colocava vários discos, na época era LP, né, que a metade da geração que não conhece, mas era LP, né? Eu lembro que tinha uma coleção que vendia na banca de jornal, então todo domingo tinha um LP novo, a gente ia lá e escutava, e tinha as valsas, e aí ele me colocava para dançar as valsas. Então, a dança de salão ela já fez parte do começo da minha vida, desde que eu era criança, eu já dançava um pouquinho, lógico, sem pretensão nenhuma, sem técnica nenhuma, mas já dançava socialmente, né? E aqui em Salto, a gente tinha muitos bailes. Eu lembro que minha mãe levava as minhas irmãs para os bailes, onde reunia toda a sociedade de Salto, tocavam todos os ritmos. Então, nós tínhamos essa tradição que, infelizmente, hoje em dia já não tem muito, né? Antigamente, a gente tinha os clubes da cidade, então a gente era sócio de um clube da cidade, frequentava a Saltense, o Ideal, que eram clubes da cidade, e ali se dançava, tinha dança de salão. Aí, quando eu entrei na faculdade, a gente era uma turma só de mulheres, né? Porque era dança, infelizmente só tinha mulher naquela turma. E aí, eu e minhas amigas frequentávamos a faculdade de educação física para olhar os meninos, né? Que tinha lá, porque na nossa turma não tinha. E a gente ia na hora do almoço lá dar uma paqueradinha nos meninos, porque todo mundo é filho de Deus, né? Então, a gente descia lá para a faculdade, lá na Unicamp mesmo. Paulo, meu aluno, entrou. E aí, num belo dia, eu descobri um curso extracurricular, que era ministrado pelo professor Paulo Campos, e me interessei. Falei, olha que interessante, na hora do almoço, esse curso de dança de salão extracurricular. Vou começar a vir. E aí eu vinha, não lembro, na época que, imagina, faz muito tempo, não vou nem falar quanto, nunca fez. Eu ia lá e ficava assistindo a aula, depois comecei a frequentar a aula. Aí, uma das disciplinas da faculdade, eu tinha que fazer estágio de observação. Aproveitei essa aula para fazer estágio de observação.
acabei me tornando auxiliar do professor e depois professora daquela turma de dança de salão, junto com o Paulinho, que foi basicamente o meu primeiro parceiro de dança de salão, Paulo Cruz. E ficamos lá, eu fiquei trabalhando, era um trabalho voluntário, né? Não tinha um ganho, mas ali eu comecei a ter gosto pela dança de salão. Eu lembro que nós participamos de 2 ENAFs, que é o Encontro Mineiro, né, de Educação Física. Uhum. Eu fiz aula com a Raquel Mesquita. Nossa, a Raquel Mesquita foi um divisor de águas na minha vida. Primeiro ano eu tinha feito com, acho que Marcelo Rebelo, se não me engano. No segundo ano, a Raquel Mesquita estava dando aula. Não lembro nem que ritmo que era, desculpa. Mas foi a primeira vez, na época, que eu vi uma mulher ministrando a aula. Porque, geralmente, estou falando de muitos anos atrás, geralmente era o professor e a auxiliar. Então, a mulher, naquela época, era só auxiliar. Ela só era, falava na aula quando perguntava, ou quando tinha que mostrar o movimento da mulher. O protagonista era todo o professor. Naquela época, quando eu a vi dando aula, eu falei, nossa, claro que a mulher pode dar aula. Ela era a professora e tinha um auxiliar. Falei, por que não eu faço isso? Imagina, por que não? E isso foi um divisor de águas na minha vida como profissional da dança de salão. E a partir daí, eu virei protagonista das aulas, dividi as aulas com os professores depois que vieram a dar aula comigo, mas eu parei de ser um mero... acompanhante, né? O enfeite. Era acompanhante ali e comecei a atuar, né? Graças a Raquel Mesquita. Obrigado, gratidão eterna, mulher. Foi incondicional dela. E mais que eu tenho para falar disso? E nesse caminho aí, eu acabei tendo uma pergunta aqui, avulsa aqui. Nesse caminho aí, você acabou formando seus parceiros, seus professores, seus auxiliares, vamos dizer assim. Bom, aí, antes disso, né? Só vou, desculpa, voltar um pouquinho, porque é bem interessante. Depois que eu terminei a faculdade, eu vim para São Paulo. A minha ideia era minha mãe, minha família achando que eu ia voltar para Salto, e eu, fui morar em São Paulo, eu queria seguir carreira. O meu sonho era trabalhar na televisão. Bom, em São Paulo, eu comecei a trabalhar com a aula de dança flamenca, mas era um mercado muito difícil, muito fechado, e eu ainda precisava completar a minha formação. Como custava muito caro, eu tinha que me sustentar, porque depois de formada, meu pai falou, agora é você que se sustenta e tudo mais, e foi ótimo isso. Não dava para fazer as aulas de flamenco. E aí, um belo dia, uma colega minha falou assim, vai ter uma audição de dança de salão, você não quer participar, me ajudar? Vamos junto, tal. Fomos 4 amigos, fizemos a audição, eu acabei passando, eles acabaram não passando, e eu comecei a fazer parte da Companhia Brasileira de Dança de Salão, que era dirigida pelo Ricardo Liendo. E o Ricardo Liendo também foi um maestro, um mestre muito importante na minha vida, que me ensinou muita coisa. Gratidão eterna ao Ricardo Liendo por isso. Através dele, eu comecei a participar dando aulas de dança de salão na televisão, no programa da Ana Maria Braga, que ainda era, eu acho que era na Bandeirantes, agora eu não lembro, não era na Globo. Desculpa, realmente esqueci qual era a emissora. Também não veio o caso. A gente dava aulas de dança de salão na televisão, que foi uma realização de um sonho para mim. A Ana Maria Braga lançou um programa à noite, que era de sábado à noite, que era tipo Web Camargo, e a gente fez parte do balé desse programa. Foi muito bom, um aprendizado enorme, incrível. O Paulo é enciclopédia ambulante. Record. Valeu, Paulo. Obrigada. Tá vendo? Eu nem lembrava disso. Todo mundo nas informações. Muito bom. Arrasou, Paulo. Arrasou. E através dele, também da Companhia Brasileira de Dança Salão, eu fui trabalhar em navio. Fiquei por 5 anos trabalhando nas temporadas. Consegui conhecer todos a América do Sul. Fui para a Europa, conheci Mediterrâneo. Nos primeiros 2 anos eu trabalhei com a companhia, depois eu levei a minha própria equipe, trabalhamos por 3 anos com a minha própria equipe.
Então, aos 26 anos, eu já estava liderando equipe, já estava muito, assim, além do que eu imaginava fazer quando eu terminasse a faculdade. Legal demais. Interrompi. Só voltando aqui um comentário lá do Estúdio Las Companhia de Dança, não sei se foi a Alexandre ou a Lu que falou. Foi os dois. Show, muito importante essa colocação sobre a atuação da mulher na dança de salão, né? Até um tema assim bem legal para a gente se falar, né? Falar numa mesa redonda, né? Protagonismo da mulher na dança 2. E esse caminho também, né? Dessa mudança que você viveu, percebeu, né? E conseguiu, né? Passar por isso. Muito importante exemplos na nossa vida, exemplos positivos, né? Então, assim, você se vê no outro, aquela referência, né? De ter a Raquel Mesquita ministrando a aula lá, e eu poder ver que eu podia fazer aquilo também. Foi muito importante, né? A representatividade, você se ver no outro, você se reconhecer no outro, é muito importante. Vamos lá. Conta pra gente em qual momento que você conheceu o ballroom ou o dance sport. Vamos lá. Nossa, essa é história boa. Essa história é boa. Se eu estiver sendo muito rápida, vocês me falam, porque eu acabo começando a falar e vou embora. Então, a dança, o ballroom dance, né, ou a dança esportiva, ela me cutucou várias vezes na vida e eu não queria dar bola para ela, sabe? Assim, eu via, olhava, mas ainda não dava atenção devida porque eu estava muito envolvida na dança de salão. Eu vou olhar aqui, porque senão eu me perco, né? Fiz lição de casa, né? Senão é muita história, a gente se perde mesmo para não falar besteira. Mas já no navio, quando eu trabalhava nos navios, eu tinha os balés que vinham da Inglaterra na minha época, na época de Eugênio Costa, que hoje em dia nem existe mais o navio. E eles apresentavam shows, e eu olhava e falava, mas que tipo de dança de salão é essa que eu não conheço, né? Aquilo já me despertava a curiosidade. Depois eu fui a identificar que era o samba internacional que eles faziam, achando que iam agradar os brasileiros com aquele samba lá. Os brasileiros todos não entendiam bem o que era, né? Inclusive eu que não tinha essa vivência. Aí, quando eu comecei, isso foi uma das coisas que aconteceu que me despertava a atenção. Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu fui trabalhar em um dos condomínios do Alphaville, que tinha um salão, e eu dava aula de balé para as crianças e dava aula de dança de salão à noite. E, às vezes, eu pernoitava na casa da diretora desse condomínio, porque tinha que dar aula cedo de manhã, então, para não ter que fazer translado cidade, voltar para Alphaville, ela generosamente me deixava dormir lá. E lá tinha televisão no quarto e tinha TV a cabo, coisa que eu não tinha em casa, e eu assistia o Bailando com Lestelle, que, na verdade, é o Dance with the Stars, que é a versão italiana do Dançando com as Estrelas, né? E eu babava naquela técnica, naquela dança de salão incrível. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Onde eu encontro isso? Eu não perdia toda vez que eu dormia lá, eu não perdia um programa. Aquilo para mim, eu lembro que depois eu coloquei a TV a cabo em casa e eu gravava em fita de videocassete para ficar vendo depois aquelas apresentações que não tinha DVD, gente. Faz tempo não tinha DVD. Ô, Carla, e aí, se alguém falasse assim, batesse nas suas costas, falasse assim, o Dance with the Stars vai vir para o Brasil e você vai trabalhar nele, você ia acreditar? Nunca ia imaginar. Nunca ia imaginar. Olha como as coisas acontecem, né? E a gente não presta atenção, né? Depois bate, graças a Deus, bate na sua porta. Bom, vamos lá. Aí, depois de um tempo, em 2013, eu abri minha escola. E depois de um tempo de aberta, veio uma pessoa do consulado da China pedindo um show brasileiro. E ela trouxe um DVD para a gente se espelhar. Ela queria mais ou menos aquele tipo de dança. E o DVD nada mais era do que o do Burn the Floor. Uma apresentação do Burn the Floor, que é uma companhia com os melhores dançarinos de ballroom e que atuam fazendo coreografias e tudo mais
E aquilo para mim, nossa, eu falava, olha, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Mas só conhecia como dança de salão internacional, nem como ballroom eu conhecia. Outro episódio também, na época que eu ainda era da Companhia Brasileira de Dança de Salão, eu e o meu parceiro na época, o Fábio Bonini, que hoje está lá nos Estados Unidos, lindo e maravilhoso, trabalhando com ballroom, nós fomos fazer um workshop lá no Jaime Arocha, com o Luigi Marini, que era um professor italiano que vinha dar uns workshops, e ele deu um workshop de valsa vienense. E eu fiquei maravilhada com aquilo. Falei, nossa, que didática, que técnica. No quarto, Oi? você já está no quarto momento. E eu olhava e falava assim, é isso que eu quero. Juntar aquilo tudo, aquela pedagogia toda que eu aprendi na Unicamp com a técnica da dança de salão. Eu fiquei maravilhada, eu já comecei a falar, nossa, quando eu for para a Itália, eu vou lá na academia desse homem, quero aprender. E aí, no meio de todo o trabalho com a Companhia Brasileira, as coisas foram se perdendo. E eu sentia aquele estímulo, mas desviava do caminho. Sentia aquele estímulo, mas desviava do caminho. Até que nós fizemos um show no navio, quando eu estava lá no navio, a Hebe fez um programa inteiro dentro do navio. Eu fiz uma participação especial, porque fazia parte do balé da dança de salão, dancei com o Sidney Magal lá, foi maravilhoso, foi super interessante esse episódio. E aí a produção do programa me convidou para ir no programa. A Hebe queria desafiar o Alexandre Pires, tem foto depois aí para vocês, e me contratou para desafiar ele, porque ele sabia tocar muito bem, cantar muito bem. A Hebe queria saber se ele sabia dançar também. Então eu entrei no programa sem ele saber. Eu assisti esse programa, mas eu não te vi. Porque eu era bem magrinha, né? Eu não te conhecia, eu não sabia que era você. Pois é. E aí eu entrei de improviso total, sem ensaiar com ele, sem ele saber, e deu muito certo. Deu muito certo. Né? Benção, porque podia dar tudo errado, né? Se eu não entendesse a condução dele, mas ele realmente sabia dançar. E ele realmente me conduziu, foi super. Eu já estava preparada para se desse algum erro, eu fazer alguma coisa. E não, deu super certo. Ele foi um cavalheiro, um homem maravilhoso. Depois que terminou o programa, me cumprimentou, agradeceu. Eu falei, eu que tenho que agradecer, homem, eu tô aqui por sua causa. Mas ele foi gentil, cumprimentou minha mãe, minha irmã, minha amiga, na verdade, que estava comigo lá. Enfim, foi super gentil. Mas a parte principal dessa história foi que foi divulgado o meu telefone de contato. E um cadeirante viu essa apresentação e me ligou perguntando se eu queria dar aula de dança de salão para o pessoal do grupo dele de cadeirante. Aí eu pensei, falei, nossa, nunca fiz isso, eu vou tentar. Aí eu expliquei para ele que eu não tinha experiência nenhuma em cadeira paralímpica, dança, como é que a Luciana e o Alexandre ensinaram na live deles? Para dança, né? Que agora. Isso. Aprendi, gente, aprendi. Para dança, né? Mas eu falei, vou experimentar. A ideia era adaptar os movimentos da dança de salão aos movimentos da cadeira, e aí a gente foi. E fui indo lá, dando aula. Quem era a diretora lá era a Andrea Passarelli, que me recebeu muito bem, e ela e o grupo me apresentaram a Paradança. Eu não fazia ideia que existia. E aí eles me apresentaram, eu gostei, né? Eu gostei da história toda. Ela me emprestou umas fitas de videocassete. De novo, videocassete. Não tinha internet, YouTube, não tinha, gente. Facebook também não tinha. A criatividade era toda da pessoa. Tinha que ser criativo mesmo, nada de ficar copiando da internet. Não tinha isso não na nossa época. E aí eu peguei, ia ter uma competição, eu realmente não lembro o ano. E assim, todos os meus documentos estão em São Paulo, porque eu vim aqui por causa da pandemia, fugi de lá de São Paulo, deixei tudo lá, achei que ia passar um mês, tô com 4 aqui. Então,
né? Desculpa, eu não lembro realmente, eu não lembro o ano que foi. E por um acaso, olha só que coisa louca, eu competi com a Luciane Rodrigues da CBDCR. Ah, Eu estava competindo porque os nossos cadeirantes tinham, como é que fala? A É mesmo mesma, mesmo, eu mesmo, esqueci o nome, mesma funcional. categoria. mesma categoria. Então a gente competiu nós duas. Só que Ajuda aí. eu, O Estúdio Lá está ajudando a gente. Fala, Estúdio Aí, Lá. ó, 2004 em São Paulo. obrigada, No adoro esses CPSP amigos, Clube. obrigada. Isso. Então, o que aconteceu? Eu olhei as fitas, aprendi movimentação pelas fitas, porque era de um professor, parece que holandês, que veio um ano no Brasil e deu workshop. Ela me orientou mais ou menos e eu fui competir com o Márcio Calisto, que depois seria meu parceiro por muito tempo, né? Márcio, aliás, saudades imensas de você. A gente competiu, é claro que eu perdi, porque, né, eu sabia, aprendi um pouquinho e fui lá. Mas eu estava muito feliz com aquele desenvolvimento, porque eu estava conhecendo, na verdade, já estava indo de encontro àquilo que eu vivenciei, que eu experimentei, que fui estimulada durante a vida e não dava muita atenção. Aí, a partir disso, eu comecei a conhecer, né? Aí, na época, a Carla Salvani apresentou a CBDS, apresentou os cursos e eu comecei a aprender, porque eu queria aprender a dançar mesmo, a fazer direito à parte do andante. E eu comecei através da dança, da paradança. Nossa, que Aprendi. Olha legal que legal demais. esse caminho. Caminho, não toda a história, né? Mas igual da Lu e do Ale que estão aí, né? Do Estúdio Lá, as companhias de Pois é. dança, que começaram na paradança e hoje atuam nas duas, né? Como atletas e É, eu treinadores na infelizmente, paradança. eu infelizmente acabei ficando só na dança esportiva mesmo, por N razões, e hoje vice-presidente do CNTS. Mas teve uma situação dentro dessa competição que eu acho que foi sabe, o start de tudo que hoje a gente está construindo, eu, o IME, toda a diretoria do CNDDS, que eu tinha perdido, né? Que fiquei em segundo, não tinha mais ninguém atrás da gente, mas eu estava muito feliz, achando que eu tinha arrasado, que eu tinha conseguido competir, né? E aí O Estúdio Lá falou que você arrasou, sim. Vocês dançaram Dançaram muito. muito. então, e aí, só que aí teve uma pessoa dentro dessa competição que falou assim, eu achei que tinha arrasado mesmo, desculpa, eu achei que tinha arrasado, porque eu estava feliz, né? Eu tinha Ai, conseguido mas isso dançar é sem bom. derrubar o Márcio, sem atrapalhar o Márcio, eu estava feliz. E aí, uma pessoa da competição falou assim, tá vendo, né? Porque eu falei, que pena, perdi e tal. Essa pessoa falou assim, tá vendo? Não é só ficar vendo fitinha de vídeo. E aquilo eu falei, oi? Tipo, caramba, mas era só o que eu tinha, eu não tinha mais outra opção. Como assim? Tipo, não é só, eu não fiz por gosto, eu não tinha outra opção, né? Eu falei, tá bom então. Então agora eu vou aprender de verdade. E aí fui. E hoje estou aqui com vocês, né? Ai, Então esse foi o start de toda a caminhada até chegar hoje onde a gente está, né? Aham. Porque muitas vezes as pessoas fazem os comentários e isso te põe para baixo, né? E você acaba largando mão. Eu poderia falar assim, realmente, isso não é para mim, eu vou para outro caminho. E na verdade não, só pôs fogo no palheiro e eu quis aprender muito e muito mais. E até hoje estou estudando essa tal de dança esportiva aí. O Estúdio Lá falou, eu sei quem foi. Mas guarda para Deixa você. quieto, deixa quieto. Aí, ó, o Mauro Guarda do para você que não Paradança também importa. entrou agora. isso. Vamos lá. Ó, vamos seguir, né? A gente agora queria saber com você, né? De você contar um pouquinho de como foram suas experiências competitivas, além dessa daí que te fisgou para a dança esportiva, que agora o pessoal tá sabendo direitinho como é que é essa história. Bom, depois que eu competi com o Márcio, eu comecei a aprender, a participar dos workshops, fiz workshop do Marco Setas, da Eva Andes, teve um outro casal inglês que, desculpa, infelizmente não lembro o nome, veio também aqui para o Brasil.
E aí, num desses workshops, eu conheci o Rodrigo Vecchi. Eu estava sem parceiro, né, para dança esportiva. Aí eu olhei e falei assim, esse menino aí tem potencial. Eu olhei e falei, esse vai ser o meu próximo parceiro. E aí ele estava participando do workshop da Eva, junto comigo, a gente se aproximou, nós dois éramos da dança de salão, a gente já tinha um conhecimento, né, maior de dança de salão, e a gente se juntou. Aí fizemos esse workshop, no ano seguinte a gente competiu, pegamos em terceiro lugar, e no ano seguinte, que foi 2009, a gente conseguiu se tornar campeões brasileiros, né? E era muito interessante porque a gente não tinha com quem fazer aula, eu não conhecia a Márcia Fuji, eu não conhecia o William, a gente fez algumas coisas com a Carla Salvani, mas a gente estudava pelo livro do Walter Lehr e do Guy Howard, gente. Nossa. A gente competiu e ganhou através do livro e das coisas que a gente lembrava dos workshops da Eva, que vinha uma vez por ano. Marcos Cetas veio uma vez por ano, ele veio 2 anos, mas era uma vez só. Então a gente aprendia e depois esquecia, porque não tinha com quem fazer. Já era uma pergunta difícil. Então a gente praticava, mas perdia muita coisa, né? Porque também era da dança de salão, trabalhava com dança de salão. Então a gente estudava o livro e fazia tudo através do livro. Era a nossa salvação na época. Aí, em 2010, nós fomos na nossa primeira competição internacional. E ela rende história até hoje, essa competição. Mas eu sou muito grata a essa competição, porque foi aí que eu conheci o William. Se não fosse essa competição, esse desastre de competição, eu não tinha conhecido o William. A gente chegou lá no Equador, o presidente do Equador veio receber a gente. Como eu tinha o mesmo nome da presidente da confederação da época, ele achou que eu era presidente, até para explicar em espanhol que eu não era presidente, enfim. Aí ele falou que a gente tinha que participar do Open, tinha que ter um casal brasileiro no Open. E a gente falava assim, mas a gente só sabe 4 danças, a gente veio só para aquela das classes, né? A gente estava na classe E ainda, tinha vindo, foi a Júlia Pera com o Paulo Ribeiro, que competiu na F, o Charles e a Amanda, que hoje são árbitros do CNDDS, estavam lá também competindo na classe F. Ou seja, a gente não sabia, a gente sabia 4 danças latinas e 4 danças standard. E ele falou, não quero saber, vocês têm que participar do Open. A gente falou, não, eu falei assim, tá bom, né, vamos participar do Open. E aí que entra o senhor William Miyashiro, que foi para o Equador. Infelizmente, a Márcia, na época, eles eram parceiros, não pôde ir por problemas de saúde. Foi o William, e ele que salvou. Eu juro que eu aprendi geofotos na arquibancada do evento. É vergonhoso falar isso, mas foi o que salvou. A gente fazia 3-step, pedal step, change of direction, 3 passos. Da competição para poder participar do Open. Foi hilário. E assim, o Rodrigo é uma figura, né? E ele ia tudo calmo. E eu que estava vendo os outros casais passavam e a gente só atrapalhando, né? Porque a gente não evoluía, né? Ou seja, foi muito bacana. Depois a gente aprendeu o passo doble também para participar do Open, só para ter vários países nesse Open, lógico que a gente não ganhou nada, mas a gente, nas classes, nós fomos muito bem, então a gente conseguiu o primeiro lugar no segundo lugar em latinos e primeiro lugar em standard, eu e Rodrigo, então eu me lembro até hoje, nós dois esperando a premiação, falou o 5º casal, o 4º casal, e a gente, nossa, ganhamos medalha de bronze. Anunciaram o casal do 3º colocado. Nossa, nós ganhamos prata. Anunciaram o casal do 2º. A gente não se cabia. A gente não imaginava. Depois de toda a aventura que a gente tinha conseguido medalha de ouro naquele campeonato. E para ajudar, né, no dia anterior, né, eles estavam. Essa é bem interessante. Os apertos que a gente passa, né? Todo mundo acha que é tudo lindo, maravilhoso, mas a gente passa cada perrengue, né? O que aconteceu? Quando a gente chegou, o presidente que era... Ai, Deus do céu, não vou nem falar porque eu não lembro mais. Desculpa.
O Aí, presidente ó, William me o salva. William tá falando que vocês chegaram na semifinal na primeira competição Open. Ah Ó, lá, viu? Olha, ele lembra, eu quis esquecer. Obrigada, parceiro. Eu quis esquecer daquele incidente. Eu estava nervosíssima. Quando a gente chegou, eles Jorge, estavam. Jorge, obrigado. Jorge Gutierrez. Lindo, isso. maravilhoso, Jorge. A gente teve muita ajuda do Ó, pessoal do Equador. Teve a Sandra Salas, a mulher do tesoureiro também, que nos ajudou bastante. Eles foram, nossa, eles, como se diz assim, verdadeiros, Jorge Gutierrez, verdadeiros babysitters para nós lá. Cuidaram muito bem da gente, cuidaram muito mesmo, porque a gente estava totalmente perdido. No dia do desfile, é a primeira vez. Era a primeira vez, não tinha orientado direito a gente. Nós chegamos lá sem uniforme, sem nada. Né? A gente chegou com a cara e a coragem, a cara de pau e a coragem para participar. E tinha o bendito do desfile que ninguém tinha avisado que tinha desfile. Todas as delegações de uniforme, bonitinhos, e a gente o que a gente tem de dança de Brasil? Aí o Charles e a Amanda tinham, o Rodrigo tinha o agasalho, o Charles. Então, um foi com a calça do agasalho, o outro foi com a blusa do agasalho, que tinha a bandeirinha do Brasil. A Júlia tinha uma camiseta que estava escrito Brasil, e a gente foi compondo esse pseudo uniforme. Foi horrível. Foi horrível. Mas voltando, né, só na parte interessante dessa competição, que a gente teve que ir para a televisão representar o Brasil, porque o Rony conseguiu, na televisão de lá, que era tipo Rede Globo daqui, cada dia levar um representante de um país para mostrar a dança, e eles levavam o casal do Equador para mostrar, enfim. Então, tinha duas coreografias. Como a gente era do Brasil, ele falou, vocês vão dançar samba internacional. E a gente, nossa, samba internacional era o que a gente menos sabia. Classe E, a gente sabia nada, né? E aí a gente, tá bom, vamos, né? Vamos apresentar. Eu e o Rodrigo lá, no passinho, no basic, no side, Chris Cross. Meu, a gente estava se sentindo, desculpa a palavra, ridícula, né? Porque o que a gente sabia era aquela sequência da competição e mais nada. E aí apresentou, né, o apresentador apresentou, perguntou nosso nome, a gente dançou aquele samba, e depois o casal do Equador foi lá e arrasou num tchá-tchá-tchá. E aí eu e o Rodrigo se sentindo humilhado, né? Eu falei, puxa vida. Aí o Rodrigo teve uma ideia de gênio, ele falou assim, olha, a gente gostaria de mostrar o verdadeiro samba do Brasil, a gente pode? E eles falaram, pode, claro. Aí botaram o samba de gafieira, a gente arrasou no samba de gafieira e saiu com a alma lavada daquele programa. Porque a gente estava se sentindo muito mal de ter apresentado o samba internacional. E lógico que hoje, com todo o conhecimento, com todos os sílabos, a gente sabe que é uma dança muito bacana, que é uma técnica muito bacana. Mas, infelizmente, naquele momento, naquela época, em 2002, né, a gente não sabia nada. Né? A gente já tinha sido salvo pelo William Yashiro na arquibancada no Open, para entrar no Open. Então, enfim, essa é uma competição que eu guardo no coração, porque me proporcionou conhecer o William, e depois o William me ligou para a Márcia Fuji, comecei a fazer aula, mudou toda a história. Aí, em 2011, a gente foi de novo campeão brasileiro. Em 2012, nós levamos uma galera enorme. Ah, o Bruno foi. Foi. Adivinha quem foi? A gente foi para a Argentina, no Open Internacional que teve lá, da WDSF. Nós conseguimos, foi a primeira vez que saiu uma delegação grande desse tamanho do Brasil para participar de uma competição internacional de dança esportiva. A Márcia Fuji estava lá, o Bruno, era André, sua parceira? Como é que era o nome da sua parceira? Bianca. Quem levou a gente foi a Mônica. Bianca. Isso, a Mônica estava lá. Foi um pessoal da minha academia também. Então, eu levei alguns casais da minha academia, a Márcia levou da dela e a Mônica levou você e a Bianca. E foi uma grande realização para nós. Foi um divisor de águas também, a gente viu que o Brasil tinha potencial. Lá eu e o William já éramos parceiros, a gente ganhou, ficamos em terceiro lugar na Argentina, competindo.
A gente também teve, eu e o William fomos para a Colômbia, esse foi, acho que o nosso, não sei quanto ao William, mas para mim foi o principal premiação, que a gente foi para a Colômbia competir. Na época o William era parceiro da Márcia. Eu pedi para a Márcia, humildemente, para ela emprestar o parceiro, porque eu estava sem parceiro, o Rodrigo tinha mudado para Campinas, né? Uhum. E estava lá, não estava dando mais para treinar. A gente terminou a parceria e aí eu pedi, por favor, Márcia, empresta o William para eu ir para a Colômbia competir. A gente vai para a Colômbia, a gente queria competir e ela, gentilmente, gratidão eterna, Márcia, amo você. Emprestou o William para mim e eu não devolvi mais. Tipo, fiquei, fomos o campeão e continuei a parceria com ele e a gente ganhou medalha de ouro lá, tem uma foto, foi sensacional. E olha como a coisa é incrível, né? Eu tinha sonhado com o lugar que a gente ia competir muito antes de estar lá, porque eu nunca tinha estado em Cali, foi em Cali, na Colômbia. Eu tinha sonhado com o lugar. E eu comentei com o William, sonhei que a gente estava numa competição assim, assim, assado. Quando eu cheguei no hotel, que era a competição, era igualzinho do meu sonho. Eu arrepiei, falei, William, igual ao meu sonho, igualzinho, quer dizer, muito louco essas coisas, né? Aí depois, em 2014, a gente esteve no Carla, Chile. Carla, conta pro pessoal, essas competições todas internacionais que você foi com o Rodrigo Vec e com o William, de qual federação que é, né? Da WDSF. WDSF. Todas essas Sim, competições foram WDSF, né? sim, todas da WDSF. Para quem está assistindo e não conhece, né, muito de dança esportiva, a WDSF é a organização, uma das organizações internacionais que rege o esporte, né? O World Dance Sport Federation. Isso. A melhor pista que já dancei em Cali, o William falou. Sim, foi incrível, foi uma competição incrível. Depois a gente foi para o Chile, foi para a Bolívia, nós estivemos juntos na Bolívia, lembra? Sim, nós estivemos juntos na Bolívia. Enfim, depois disso, eu tive, desculpa, olhando a minha listinha, para não esquecer. Tranquilo. Em 2013, a gente fez, já pelo Conselho Nacional de Dança Desportiva de Salão, a gente fez um Open Sudeste, que teve dança esportiva para andante, e nós tivemos também para dança. Nós fizemos um bem bolado ali com a CBPCR, tivemos um Open Sudeste, e eu ganhei o primeiro lugar com o Márcio, meu parceiro cadeirante, naquela competição. A gente estava lá também. A gente foi nessa competição. É verdade, vocês estavam lá. 5 minutos. Bom, só terminando, a gente teve em 2014 no Chile. Fica tranquila que qualquer coisa você pode concluir no próximo bloco, tá? Essa pergunta. Então, antes de já concluindo, assim, só uma coisa importante, né? Eu e ele, a gente começou a parceria, começou a competir. E quando a gente fundou o CNBDS, nós precisamos abdicar do nosso lado atleta para poder dar andamento para a dança esportiva no Brasil, porque presidente e vice-presidente não pode competir no próprio território. Então, assim, é doído, mas está sendo muito importante essa decisão que nós tivemos de deixar de dançar e só ir algumas vezes para o exterior para competir, né? Porque no exterior a gente pode, para fazer o desenvolvimento da dança esportiva no Brasil. Então, acho que é importante a gente falar isso, né? Porque às vezes todo mundo fala, não sei o quê. A gente fez uma escolha e a gente está muito feliz com essa escolha. Lógico que a gente pretende voltar a dançar e pretende competir, mas foi uma escolha, acho que foi uma das escolhas mais importantes que nós fizemos, sabe? Trabalhar no desenvolvimento da dança esportiva. Tivemos que abdicar de dançar, mas está valendo a pena. Estou muito feliz por isso. Em prol do todo, né? Exatamente. Parabéns. E se não fosse vocês fazerem isso, né? Eu e a Sara, a gente não podia ter participado de tudo que a gente participou do CNDDS, né? Desde a primeira competição a gente está junto, participando, competindo, e a gente conseguiu criar o nosso caminho, criar a nossa história dentro do trabalho que vocês fizeram. Se vocês não tivessem feito, aonde que eu ia competir, como que eu ia
ser campeão É brasileiro, por isso, né? é por isso que a gente gosta de ver vocês na pista. Porque toda vez que a gente vê vocês na pista, a gente tem a certeza e a confirmação que a gente fez a escolha certa. É isso. Quando a gente vê todo mundo na pista, aquela pista cheia, como foi no Dance Sport Minas Show aí em Belo Horizonte, aquela pista cheia, maravilhosa, com todos os atletas, é isso que reforça ainda mais a decisão que a gente fez, que a gente está no caminho certo, que o CNDDS está no caminho certo. É muito importante ver vocês e todos os atletas na pista. É muito bom. Obrigada. Obrigada a você Obrigado e parabéns. Parabéns. Ó, o Estúdio Laço falou aqui que lá em 2013, no Open Sudeste, foi o início da parceria deles com você, né, nesse campeonato, que eles viram você. Eles contaram isso, né, Eles na contaram semana isso na passada. live. E o Jardel falou assim, essas lives... É verdade, lá no Open Sudeste. É verdade. No Open Sudeste, verdade. O Jardel tá falando aqui que as lives são maravilhosas, mas assim, ó, eu vejo ele pouco por aqui, viu? Eu quero ver você mais aqui, viu, Jardel? Mas as últimas ele está sempre entrando. É. Minha aluna Mas entrou é aqui, a maravilhoso. Mirelle. Deixa a Carla concluir. Ela concluiu. Agora a Eu gente concluí. Então Agora tá. a gente vai partir pro merchan, viu, pessoal? Então, a gente vai convidar vocês. Beleza. Ó, A gente tá aqui, ó, com a live das lives, né? Com a nossa convidada de hoje, que é a calma, Carla. não confunda as não, que é a coisas. Na pista, na pista com com o Bruno Bruno e Sara, Sá, calma. é verdade. Live das lives é amanhã. É. Ainda dá tempo de fazer inscrição. Isso. Então, a gente está encerrando o primeiro bloco com a Carla Lazázera. Vamos voltar, então, rapidinho, tá? Não saiam daí, voltem rapidinho. Mas antes... Tem mais história. Vai, Bruno? Mas antes a gente queria convidá-los para o Conexões, né, de dança esportiva, que é um evento do nosso amigo, parceiro, que dividiu na pista com a gente aqui, Marcos Costa e Larissa Cunha. Muito obrigado. Do Viva pela Dança. Isso aí. Então, entrem lá no Viva _pela _dança. Pausa para os comerciais. Isso. E tem todas as informações lá. Olhem lá as informações. Agora eu já posso falar, né, que na semana passada a gente não podia, a gente só divulgou que eu e o Bruno a gente vai estar Estaremos no último dia lá do Conexões. Isso mesmo. Tá? Então, passando para frente, temos a competição da ProBaile, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de agosto. As inscrições já começam segunda-feira, dia 10. Segunda-feira. De 10 a 16. Uau. Já passou rápido. Passa rápido. Então, entra também lá no @ProBaileLatam para saber todas as informações de como se inscrever, como que é o formato, né, dessa competição online. E a Carla vai ser árbitra. Né? Carla tá lá, confirmada. Também. Tem mais alguma coisa para agora? Peraí, deixa eu ver minha cola aqui. Agora sou eu que vou ver a cola. A nossa cola. Tem muita cola aqui pra gente olhar, gente. Isso. Tararã. Não, é isso. É isso. Não vai fazer outro mexendo no live das lives. Gente, o live das lives. Não esquece, faça inscrição hoje. Vai bombar. Pra gente chegar a 25 pessoas no live das lives. Beijos. Tá quase lá. E até daqui a pouquinho voltem todos para o nosso segundo bloco. 5 minutos. Isso aí. Beijos. Beijo. Obrigado.